Bom, gente, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Bacelar e vim aqui nesse momento, nessa aula, falar com vocês um pouco sobre a aula de número 5, né? Da matemática de número 4, a matemática que fala sobre gráficos, sobre tabelas, essa parte inicial da estatística. E a semelhança das aulas anteriores, né, a aula de 1 até a aula 4, nós estaremos agora trabalhando nessa aula 5 com mais alguns exercícios envolvendo tabelas e gráficos, tá certo? E para isso, nós estaremos agora resolvendo alguns problemas, tá? Da parte de sala. Os problemas da parte de sala nós iremos resolver nesse instante. Vamos então começar pela questão de número 1, que diz assim: uma enquete realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Então, observe, 67% responderam sim, 25% não, e 8% responderam não sei avaliar. Vamos em frente, então. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Muito bem. Gente, observe o seguinte: nós temos que o total de pessoas que ele fala lá, que foram entrevistadas, né, foram 279 internautas. Como ele quer saber quantas pessoas responderam não, o não aqui, ele corresponde a 25% do total de entrevistados. Então, você só precisa calcular 25% de 279. Essa conta aqui, ela vai ser 1/4, ó. 1/4 do número 279. Só que 279 está tão perto de 280, né? Porque 280 dá para você dividir por 4, que fica 70. Então, como as alternativas elas apresentam intervalos e não valores exatos, nós podemos dizer que isso aqui dá aproximadamente 70. Logo, se você olhar nas alternativas aí, você vai ter que a alternativa C seria a resposta correta, porque ela diz que é mais de 50 e menos de 75, ok? Então, a primeira questão, a resposta correta é a letra C. Bom, vamos então para o problema agora de número 2. O problema 2 diz o seguinte: muitos brasileiros acessam a internet de banda larga via celular. A seguir está indicado, em milhões de pessoas, o número de brasileiros com acesso à internet de banda larga fixa ou móvel, desde o início do ano de 2007 até março de 2010, segundo os dados publicados na imprensa, né? Banda larga móvel seria essa primeira coluna aqui, ó, de cada par de colunas desse, que é a coluna mais clara, e a banda larga fixa seria essa vizinha, que é um pouquinho mais escura, tá ok? Muito bem, vamos em frente aqui, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que, letra A, o número de usuários da internet de banda larga fixa decresceu ao longo dos anos. Gente, se você observar aí no gráfico, você vai ver que os usuários de banda larga fixa, na realidade, esse número cresceu ao longo dos anos e não decresceu. Letra B, o número de usuários de cada uma das duas bandas largas cresceu igualmente nesses anos. Não, é outra coisa também que você observa aí no gráfico. Se você perceber, a banda larga fixa, ela tem um comportamento diferente da banda larga móvel no gráfico. Então, essa alternativa está errada. A letra C diz o seguinte, ó: menos de 4% dos usuários de banda larga usaram a banda larga móvel em 2007. Eu vou tentar voltar aqui o gráfico
né? Ó, no ano de 2007, se você observar, nós temos, ó, 0,3 na banda larga móvel e 7,7 na banda larga fixa. Confere aí? Beleza. Então ele está dizendo, ó, na letra C, que menos de 4% dos usuários da banda larga usaram a banda larga móvel, ou seja, essa turma aqui do 0,3, ela é menos do que 4%. Então observe, para você descobrir, você vai dizer que esse 0,3 aqui, ó, ele corresponde a uma certa porcentagem P, enquanto que esse mais esse aqui, ó, 7,7 mais 0,3, isso aqui vai dar 8. Esse 8 corresponde a 100%, ok? Então você vai ter que 0,3 corresponde a P, enquanto que a soma desses dois valores aqui para o ano de 2007, que vai dar 8, corresponde a 100%. Resolvendo essa regrinha de 3, esse P, nas minhas continhas aqui, gente, já fiz para a gente ganhar um tempinho, isso aqui vai dar 3,75%, ó. 3,75%. Ou seja, a letra C, ela diz que menos de 4% dos usuários de banda larga usaram a banda larga móvel em 2007, e isso é verdade, porque esse número aqui, ele é menor do que 4%. Portanto, a questão de sala número 2, ela tem como alternativa correta a letra C de casa. Vamos então agora para a questão de número 3 de sala, que diz o seguinte. Observe o quadro a seguir, né? Na realidade, você tem um gráfico aqui do desemprego por idade, né? Os jovens são os mais afetados pela desaceleração do mercado de trabalho. Nós temos aqui a porcentagem dessa questão do desemprego e aqui as taxas, né? As faixas etárias de 18 a 24 anos para maio de 2014, 25 a 49 anos para abril de 2015 e 50 anos ou mais para maio de 2015, ok? E aí o problema, ele diz o seguinte: no censo realizado em 2010, o IBGE estimava a população de jovens entre 18 e 24 anos em torno de 24 milhões, né? 24 milhões de jovens. Supondo que o número não tenha se alterado e tomando por base, pode-se dizer que o número de desempregados nessa faixa de 18 a 24 anos aumentou no último ano em aproximadamente 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões ou 2 milhões e meio. Bom, vamos observar o seguinte, pessoal. Na faixa de 18 a 24 anos, ó, na faixa de 18 a 24 anos, nós temos aqui, ó, 16,4%, não é isso mesmo? Exato. 16,4% e 12,3%, ó. Esses dois valores aqui são os valores extremos, né? Houve um aumento absoluto de 12,3 para 16,4 e esse aumento absoluto daqui para cá, ó, ele foi 4,1%, ó. Houve um aumento de 4,1%, beleza? Só que o problema diz aqui para nós que a população de jovens, no caso aí, ó, é de 24 milhões de jovens. Então, se aumentou 4,1%, você calcula quanto é 4,1 centésimos vezes 24 milhões. Eu vou botar aqui 24 vezes 10 a sexta, que é 24 milhões. Gente, como os resultados, eles não são resultados fechados, mas são aproximados, né, resultados aproximados, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Eu vou pegar, vou considerar esse 4,1 como sendo apenas 4, tá bom? Aí o 4 vai multiplicar o 24, vai ficar 96, ok? Vai ficar 96. Então eu vou ter aqui 96. E esse 100, ele vai cortar esse 10 a sexta, eu vou ficar então com 10 a quarta, ok? Então vai ficar 96 vezes 10 a quarta.
isso aí vai ficar, ó, 960000, 960 mil, ok? 960 mil. E esse valor, gente, 960 mil, ele aproxima-se desse resultado que é 1 milhão, que é o que está escrito na letra B. Então, sem perda nenhuma de generalidade, essa aproximação de 4,1 para 4, ela não permite que eu perca valores, né? Fiquem dúvidas nas alternativas. Então, eu vou ter, na realidade, aproximadamente aqui, ó, nós vamos colocar aqui aproximadamente, tá legal? 960 mil, o que corresponde à letra B, que é 1 milhão de pessoas aproximadamente, tá bom? Vamos então agora para a questão de número 4 de sala, que é a questão que vai finalizar essa nossa primeira aula, né? A revista Super Interessante trouxe uma reportagem sobre o custo de vida em diferentes cidades no mundo. A tabela mostra o ranking de 5 das 214 cidades pesquisadas pela Mercer LLC, uma empresa americana, no ano de 2010. Então você tem aqui um desenho, né, no nosso material aqui, né, nessa tela está colorido, tá bom? E aqui diz o seguinte: observando as informações numéricas e coloridas contidas na tabela, nós vamos analisar as seguintes afirmações. A primeira afirmação diz: o custo do aluguel em Luanda é o mais alto do mundo. A segunda diz que o custo do cafezinho em Tóquio é o mais alto do mundo. A terceira diz que o custo do jornal importado em São Paulo é o mais alto do mundo. E a quarta diz que o custo do lanche em Libreville é o mais alto do mundo. Ainda tem uma quinta afirmação dizendo que o custo da gasolina em Tóquio é o mais alto do mundo. Eu quero saber dessas 5 afirmações, quais delas estão corretas. Vamos então analisar cada uma delas aqui. Gente, observe o seguinte, ó. Se você perceber aqui, essa primeira coluna é a coluna do aluguel, tá? No material de vocês conseguem visualizar melhor e ler melhor quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, primeiro, segundo, terceiro, sétimo e o 21º países nesse ranking de 214 países. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele corresponde, eu vou escrever aqui, gente, para ficar melhor para nós, ó, Luanda, Angola, tá? Angola. Depois aqui nós temos Tóquio, no Japão. Depois nós temos aqui Jamena, em Chad. Libreville, no Gabão. E nós temos aqui São Paulo, ok? Fica melhor para a gente visualizar. Então, a primeira afirmação diz assim, ó: o custo do aluguel em Luanda é o mais alto do mundo. Luanda, lá em Angola, tá? Observe aqui o seguinte, ó. Esse desenho aqui, ele representa o aluguel. Quando o desenho está totalmente preenchido, significa que ele é o local onde eu tenho o bem mais caro. Então, no caso, o custo do aluguel em Luanda, que no caso é esse aqui, ó, em Angola, ele é o mais alto do mundo. Essa afirmação, ela é verdadeira. Por quê? Porque essa casinha aqui, ela está toda preenchida, tá legal? Ela está cheia. Vamos para a segunda, que diz assim: o custo do cafezinho em Tóquio é o mais alto do mundo. Tóquio, no Japão. O cafezinho é isso aqui, ó. Aí você vai olhar e dizer assim: Robério, mas nenhum deles está totalmente cheio. É verdade, ó. Esse aqui, ó, só essa parte de baixo, nenhum deles está totalmente cheio. O que significa dizer que nesse gráfico aqui que está desenhado, esses 5 países, nenhum deles é o país que é o cafezinho mais caro do mundo. Nenhum deles é. Então, quando ele diz que o custo do cafezinho em Tóquio é o mais alto do mundo, isso está falso. Se você olhar aí, ó, o cafezinho em Tóquio, ele está custando R$ 345,60. Ele é o mais caro dentre esses 5 países, mas ele não é o mais caro do mundo inteiro, porque o desenho do Japão aqui, de Tóquio, ele não está totalmente preenchido. Portanto, essa afirmação é falsa. A terceira:
O custo do jornal importado em São Paulo é o mais alto do mundo. O jornal importado é esse aqui, ó. E se você perceber, esse aqui, ó, é o jornal importado em São Paulo. Ele está totalmente preenchido, então ele é o mais caro do mundo. Afirmação verdadeira. O custo do lanche em Libreville é o mais alto do mundo. Libreville é no Gabão. O lanche é o mais caro lá. Por quê? Porque ó, o lanche é essa coluna e ele está totalmente preenchido aqui no Gabão. Esse é o país, né? Libreville é onde tem a localidade onde está o lanche mais caro do mundo. Isso aí é verdadeiro também. E finalmente ele diz que o custo da gasolina em Tóquio é o mais alto do mundo. Japão, Tóquio, gasolina, o carrinho aqui ele está totalmente preenchido, ó. A gente está vendo que ele está totalmente preenchido, então ele realmente é o mais caro do mundo. Esse item também é verdadeiro. Apenas a segunda afirmação é falsa, ok? Desta forma, estão corretas as afirmações 1, 3, 4 e 5 apenas. A alternativa correta dessa questão é a alternativa de letra D. E com isso nós finalizamos as atividades de sala da aula de número 5 de Matemática 4.